nosso louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa hora aqui na tua casa. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Amém. Neste lugar que pertence ao Senhor, dentro dos nossos corações, dentro de nós, essa tua habitação. E esse lugar físico onde estamos reunidos também pertence ao Senhor, porque todas as coisas são tuas. Amém. Que o Senhor seja, Deus, adorado, exaltado, e que essa noite seja uma noite de alegria, de regozijo na presença do Senhor. Amém. Ensina aos nossos corações, fala ao Amém, nossa Pai, em alma, nome de fala aos Jesus. nossos ouvidos. Queremos ouvir a tua voz. Amém. Recebe, ó Deus, esse culto da tua presença e que lhe possa ser, ó Deus, agradável. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Quando entra em tua presença, tá? Tua
Irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje. A nossa chamada ao culto vem do Salmo 130. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aleluia. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Aleluia. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Amém. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos como teu povo. Amém. Povo de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Amém. Este sangue que nos traz completa libertação dos nossos pecados, que nos livrou da morte eterna e que nos garante ressurreição na vinda do nosso Senhor. Amém. Pai amado, com confiança e fé em Jesus Cristo, hoje nos colocamos diante da tua presença para te louvar, ó Deus, Senhor. Porque o Senhor é o único digno de nossa adoração e louvor. Amém. Pai amado, sê com teu povo agora, para que o teu povo te adore, como o Senhor diz na tua palavra. Sim, te adorem em espírito e em verdade. Sim, Pai amado, que o nosso coração esteja desejoso de buscar a tua presença. O nosso coração esteja desejoso, ó Deus, como os guardas esperam pelo romper da manhã. Sim, meu Deus. Depois de uma noite cansada de trabalho, eles esperam pelo romper da manhã, quando eles têm o descanso da sua vigia da noite. Amém. Da mesma maneira, Senhor, os nossos corações estejam desejosos pelos descansos que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Pai amado, eu abençoo aqueles que vêm até hoje à tua presença. Amém, aqui, cansados e sobrecarregados. Que este culto, ó Deus, seja um momento de restauração, sim, renovação, amém, e transformação. Sim, é o que pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos orar então, Pai Nosso, agora todos juntos. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus nos garante perdão. E a garantia do nosso perdão está em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor? Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Como é bom ver os irmãos. Essa casa cada dia mais linda. E nós queremos exaltar o nome do Senhor nosso Deus nessa noite com palmas, com vozes, com júbilo, com muita alegria nos nossos corações. E os irmãos se assentem por um segundo, mas é exercício mesmo, sentar e levantar. Eu só vou lembrar os irmãos de uma canção que a gente começou a cantar alguns domingos atrás. E nós vamos soltar a voz e vamos entoar essa canção. E nós vamos cantar com palmas. Muito simples, pequenininha, rapidinho a gente faz essa canção. E nós vamos cantar assim, olha, ó. Eu celebrarei. Lembra? Vocês estão lembrados? Nós cantamos, hein, irmãos? Quero ver que se todo mundo se alegra. Se lembra. Então vamos lá. 1, 2 e... Eu celebrarei. Só duas. Eu celebrarei. Cantando ao Senhor. E só nele me alegrarei. Aí parou de novo, entendeu? Certo? Estão lembrados disso? Então vamos lá. Primeiro ensaio. 1, 2 e... Eu celebrarei. Cantando ao Senhor. E só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegra. Agora continua. Eu louvo
celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Aí quando for, e só nele me alegrarei. Pra terminar, nós temos um grupo de louvor aqui, mas eles estão afinados, tá? Estão preparados para isso. Qualquer coisa, se você esquecer a palma, é só seguir o grupo e vai dar tudo certo, beleza? Nós vamos cantar para o Senhor, então, lindamente. Vamos nos colocar em pé? Vamos lá? Com palmas, com alegria no nosso coração, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Eu vou ficar meio que de lado, assim, para os irmãos, para o Enos pegar a canção, certo? Introdução, irmãos. 1, 2 e já. Os irmãos podem bater palmas, tá? Isso, corrida. Isso, desse jeito. Parou, né? Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Que lindo! Muito bom! Já senta, irmãos. Muito bom, muito bom. Esse segundo nós também cantamos alguns domingos atrás, e a gente tem aquela divisão de voz. Vocês estão lembrados? Ai, irmãos, aquele culto só foi um ensaio. Hoje a gente vai cantar pra valer. Cantem todo mundo comigo, certo? Aí na hora da divisão eu vou lembrar os irmãos como é que a gente vai dividir. Homens, mulheres, certo? Vamos lá então? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Que lindo! Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Parou? As mulheres vão cantar o mesmo tom e os homens vão fazer a segunda. Eu vou passar com os homens. As mulheres vão fazer: toma o meu coração. Mulheres comigo. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, mesmo que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Essa é a parte das mulheres, certo? Elas continuam. Faz o teu querer em mim. E os homens vão cantar assim, olha. Só nessa parte, certo? Os irmãos fazem uma segunda voz, que é assim, olha. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Os homens, só os homens, porque a parte dos homens é um pouco assim, mas vamos lá? 1, 2 e... Toma o meu coração e toda a minha alma. Muito bom.
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Eu acho que vai ficar lindo. Vamos ficar de pé? Vamos louvar? Vamos lá. Mulheres, um tom acima. Toma meu coração. Vocês estão entrando na voz dos homens. Não vai. Não. Toma meu coração. Mulheres, comigo. Toma meu coração e toda a minha alma. Por favor, aqui, irmão. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Beleza, o irmão não vai deixar confundir, porque o irmão vai cantar com os homens. Preste atenção, o irmão fique posicionado bem aqui. Aqui? Que isso. Porque aí os homens vão com você e as meninas comigo. Meninas, misericórdia, não passem pro lado dos homens. Não é pra bandear, não. Bora lá, então. De novo. Vamos lá? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Nós já tocamos essa música também aqui. E a gente, como está também ensinando músicas em inglês, nós vamos repetir ela mais uma vez para que vocês decorem ela. Amém. Tá bom? Acho que a maioria das pessoas conhece a música, é bem famosa. Meu feixe aqui tá aberto, minha mulher me acabou de me avisar. Também foi só ela que viu. Ela acabou de me avisar que eu não tinha notado. Passarinha Essas querendo mulheres fugir. estão de olho. I love you, Lord, for your mercy never fails all my days. I've been held in your hand longer than I all my life you have been faithful. All my life you have been so I love your voice. When we feel apart, you are close like no other. Vocês tem que olhar a letra. Misericórdia. A letra tá embolando aqui, desculpa. A gente tá aprendendo, Sim, né? senhor. A gente tá aprendendo a música, então vamos começar de novo. Tinha que deixar a letra para elas lerem. Você puxa e elas vai. Olha pra letra, irmão, e você Vocês não ficam em pé, vocês aqui. Isso. E olha a letra ali, ó. Isso Tá? mesmo. Todos em pé, olhando a letra, pra que Isso. ninguém erre a letra. Tá bom? Mais uma vez, irmão. Lá a letra ali, ó, na televisão. A televisão. Lá, gente, lá. Isso. Vocês conseguem ver? Consegue? Vamos começar de novo, tá? Vamos lá. I love you, Lord. Bem forte, gente. All my life you have been faithful.
Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigada, irmão. Deus abençoe. Chegou o momento de ofertarmos ao Senhor. A Estela hoje vai nos ajudar com as ofertas. Vamos orar então? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de poder ofertar ao Senhor. É apenas uma porção bem pequena daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor, na verdade, não precisa das nossas ofertas, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas é nessas ofertas, ó Deus, que também nós louvamos o Teu nome. É através dessas ofertas, ó Deus, que nós mostramos a nossa devoção ao Senhor. Nós reconhecemos que todas as coisas que nós temos e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Então, Pai, que através dessas ofertas o nome de Jesus seja feito famoso. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas ainda necessitam escutar o Teu Evangelho. Então usa essas ofertas, ó Deus, não para o nosso próprio conforto, mas para que cada vez mais o Evangelho seja proclamado. Pai amado, abençoa aqueles que ofertaram, aqueles que têm o desejo de ofertar, mas não puderam. Abençoa o Teu povo, ó Deus, cada vez que sai para trabalhar, supre as necessidades, ó Deus, e se há alguém precisando, ó Deus, de uma porta aberta, de uma oportunidade, de bênçãos derramadas, ó Deus, sobre essa vida, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo essas necessidades agora, em nome de Jesus. Abençoa cada vez mais o Teu povo, para que os corações não estejam nas coisas desse mundo, mas que estejam no Teu reino e na Tua justiça. Amém. Crendo, ó Deus, e descansando no Senhor, sabendo que todas as coisas o Senhor provê para nós. Obrigado, Pai. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Chegou o momento então de nós darmos as boas-vindas. Então vamos nos levantar e dar boas-vindas, dar um abraço. Pode se levantar, dar um abraço. Seja bem-vindo. Ontem hoje de manhã a gente teve o café das mulheres, um momento muito bom na presença de Deus. A comunhão é muito boa. Então seja bem-vindo. Um abraço, pessoal. Bem-vindos à casa de Deus. Cada vez mais a gente possa descobrir a bênção da comunhão do Senhor. Que Deus derrame sobre nós cada vez mais bênçãos sem medidas. Nós
possamos aprender a amar uns aos outros como Jesus nos ama. Que Deus continue abençoando o seu que o Senhor cada vez mais fortaleça esses relacionamentos, esses laços. O amor, podemos cada vez mais forte. Cadeias sejam desfeitas, correntes sejam quebradas, que haja libertação, transformação, que a casa, meio do Ninguém fala com o pastor. O cara fica aqui sozinho. Pois é, rapaz. Ninguém fala com ele. Esquecendo dele. Fica esquecido. Pastor, Esquecido não. pastor que vai. Nossa, cara. É, pastor. Pastor, paz, querido. Ninguém lembra do pastor, né? Não, lembram sim. Não, porque não pode ficar sozinho, não, né, gente? Amém. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Todo mundo calado. Aquele momento que você está falando, todo mundo fica em silêncio, né? Amados, hoje a gente vai separar então um momento para a gente clamar a Deus pelas nossas famílias. A gente tem a volta às aulas semana que vem, né? As crianças estão bem felizes porque as aulas estão começando semana que vem. E os pais mais ainda, né? Mas é importante a gente ter o hábito de interceder pelas nossas famílias. Então a gente vai separar um momento agora para colocar os nossos corações diante do Senhor. E eu quero lembrá-los de que é um momento onde todos nós vamos orar. Então não é uma hora onde eu vou orar pelas suas famílias, mas nós vamos orar pelas nossas famílias. Amém. Tá bom? E orando com fé, porque a gente sabe que a gente depende muito mais do mover de Deus do que a gente imagina. Mas antes da gente orar, a gente vai fazer um exercício. Repitam todos comigo. Jesus. Jesus. Vamos tentar um pouquinho mais alto. Jesus. 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 Às vezes a gente ama tanto o nome de Jesus, mas às vezes você se sente tão desconfortável de clamar o nome de Jesus. Chega até a dar um arrepio quando a gente clama Jesus. Você já reparou? Vamos novamente. Jesus. Jesus. Para nós é um nome que tem poder. É um nome que nos garante livre acesso ao Pai. Então, antes da gente orar, a gente vai clamar o nome de Jesus. Todos juntos, Jesus. Porque eu creio que esse nome tem muito poder. E agora a gente vai orar, então, primeiro, eu gostaria agora que se vocês fiquem juntos, em família. Então, se você está aqui com o seu papai e com a sua mamãe, você vai sentar junto com o seu papai e com a sua mamãe.
Se você está com seus filhos, você vai sentar com seus filhos. E se você não tem ninguém, você está no meio da família de Cristo, não se preocupe, tá bom? E a primeira oração que a gente vai fazer agora, não vai ser pelos nossos pais, não vai ser pelo papai, pela mamãe, não vai ser pelos nossos filhos, mas nós vamos orar pelas nossas famílias, ou que estão no Brasil, ou que estão aqui, primos, avós, tios, tias, e nós vamos orar por eles. Coloque os nomes diante de Deus, clame por eles, especialmente se tem alguém que ainda não crê em Jesus e precisa ter esse coração quebrantado. Vamos clamar a Deus por eles agora, e nós vamos clamar o nome de Jesus todos juntos antes da nossa oração. E lembra, não é eu orando por vocês, é todos nós orando juntos, tá bom? Então vamos agora, deem as mãos como família, você com o papai, com a mamãe, você com seus filhos, e agora a gente vai orar pelas nossas famílias, estejam eles no Brasil, estejam eles aqui, estejam eles no Peru, aonde quer que eles estejam. Nós vamos orar e clamar ao Senhor, para que Deus quebrante corações, para que Deus abra portas e liberte as nossas famílias de tudo aquilo que possa estar prendendo eles e acorrentando o coração deles, tá bom? Então vamos clamar o nome de Jesus, todos juntos, 1, 2, 3, Jesus! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje reunidos, clamando pelas nossas famílias. Senhor, que o Senhor agora, através da Tua graça, do Teu poder, esteja alcançando a minha família lá no Brasil. Eu peço hoje, ó Deus, especialmente pelos meus pais, ó Deus, que ainda não conhecem a Jesus. Senhor amado, eu peço agora a Tua misericórdia, a Tua compaixão pela vida deles, ó Deus. E que o Senhor faça um milagre, ó Deus, espiritual, para que eles venham a crer no Teu nome. Senhor, aquilo que é impossível, ó Deus, aos nossos olhos humanos, aquilo que é impossível ao homem, que o Senhor, ó Deus, agora, através da Tua misericórdia, use os Seus meios, ó Deus, para que eles escutem o Teu Evangelho e abram o coração, ó Deus, à Tua palavra, para que creiam, ó Deus, em Jesus como único e Salvador da vida deles. Pai amado, nesse pouco tempo que resta a eles, que eles possam crer em Jesus no fundo do coração, para que eles possam, ó Deus, Pai amado, tem misericórdia, Deus, não apenas pela vida espiritual, mas tudo aquilo que eles têm passado. Traz alívio, ó Deus, para as enfermidades, por todas as dificuldades que eles têm passado, Deus. Aquilo que a gente não consegue enxergar com os olhos humanos, Deus, as mágoas. Pai amado, as dificuldades, ó Deus, que agora o Senhor esteja alcançando a eles em nome de Jesus. Pai amado, eu peço, ó Deus, pela família da minha esposa, minhas sogras, minhas cunhadas, ó Deus. E eu peço a Deus que todas as dificuldades que elas têm passado até agora, que o Senhor esteja libertando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. As dificuldades, ó Deus, espirituais, financeiras, ó Deus, que há muito tempo tem acorrentado. Ó Deus, que o Senhor, através da Tua misericórdia, as esteja libertando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, porque a gente não pode fazer nada, ó Deus. Nós somos incapazes de produzir a transformação que somente o Teu Espírito e a Tua Palavra pode produzir. Então agora o que a gente pede, ó Deus, é a Tua misericórdia, ó Deus. Vai e alcança agora, onde quer que os nossos familiares estejam. E quebranta corações, ó Deus. Se entre nós, ó Deus, existe alguém que precisa da esperança e da fé de que ainda o Senhor transforma corações, de que ainda o Senhor liberta vidas, que o Senhor esteja renovando essa esperança e essa fé agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, vai e abençoa agora as nossas famílias. Nós estamos aqui longe, ó Deus, mas pedimos que o Teu Espírito, que está em todo lugar, que o Senhor, que tudo vê, esteja agora alcançando as nossas famílias, ó Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos levantar agora um clamor por nós, como pais. Nós vamos orar, se você é marido, você vai orar pelas suas esposas agora. Abraça a tua esposa. Se você é esposa, abraça o teu marido. Dá um abraço e nós vamos orar agora.
para que Deus abençoe os nossos casamentos, que Deus cada vez mais nos ensine a amar um ao outro como Cristo nos ama. Que o Senhor nos ajude a sermos pais que refletem o amor de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vocês, filhos e filhas, vocês vão orar agora pelo papai e pela mamãe, para que Deus esteja abençoando. Vamos agora clamar o nome de Jesus, todos juntos, e vamos orar agora. 1, 2, 3. Jesus! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui orando, ó Deus, pedindo pelas nossas famílias agora, clamando ao Senhor, ó Deus, como casais, como maridos, como esposas, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores e falhos. Ó Deus, nos abençoa cada vez mais a sermos maridos que honram o Teu nome. Abençoa, Deus, cada vez mais para que nós sejamos esposas que honram o Teu nome. Nos ensina, ó Deus, a sermos pais que refletem o Teu amor aos nossos filhos, ó Deus. Por isso eu coloco agora diante do Senhor a minha vida, ó Deus, porque o Senhor sabe e conhece o meu coração. O Senhor sabe, ó Deus, as áreas onde eu tenho falhado diante de Ti. Ó Deus, agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, e me ajude, ó Deus, a ser um marido que honra e glorifica o Teu nome. Senhor, se nesse momento existe algo no meu coração, no coração da Sandra, ó Deus, que é uma barreira, que tem sido uma mágoa há muito tempo, o que o tempo ajudou a mascarar, ó Deus, que agora o Senhor esteja quebrando agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, que as palavras que machucaram, que as palavras que causaram cicatriz, que os gestos que trouxeram mágoas, ó Deus, e que marcaram, ó Deus, que sejam agora quebrantados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o meu relacionamento com a minha esposa seja restaurado, renovado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que eu como marido possa ser sempre um reflexo do amor de Cristo na vida da minha esposa. Que eu possa ser, ó Deus, cada vez mais um aprendiz, aprendendo de Jesus como amar a minha esposa, como o Senhor a ama. Senhor, e através desse relacionamento de marido e esposa, que nós possamos ser um reflexo desse relacionamento, desse amor aos nossos filhos. Ó Deus, abençoa, Pai, para que o Samuel, o David, a Estela possam ver em nós o reflexo de Cristo, e através do nosso relacionamento eles possam experimentar o amor de Jesus. Agora nós vamos orar pelos nossos filhos, e a gente vai clamar por eles. Se você está com seu filho, sua filha aqui, coloca a mão sobre ele e peça para que Deus abençoe o seu filho, a sua filha, porque a verdade é, nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos, somente Jesus na vida deles. Nós não temos e não somos tudo aquilo que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos precisam de Jesus. Amém. E somente Deus para quebrantar o coração dos nossos filhos. Somente Jesus para trazer os nossos filhos para Ele. Somente Jesus para ter misericórdia dos nossos filhos e fazer com que eles entendam o Evangelho e aceitem a Jesus Cristo. Somente os nossos filhos para preservar e afastar os nossos filhos de todo o mal nas voltas aulas. Então vamos clamar, intercedendo pelos nossos filhos agora, onde quer que eles estejam. Vamos clamar o nome de Jesus e vamos orar por eles. 1, 2, 3. Jesus! Pai amado, nós pedimos agora pelos nossos filhos, ó Deus, porque a gente reconhece que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Ó Deus, e muitas vezes, ó Deus, na nossa limitação, nós não conseguimos enxergar, ó Deus, aquilo que os nossos filhos precisam. Muitas vezes, ó Deus, eles escondem aquilo que eles estão passando. Muitas vezes, ó Deus, a gente não consegue entender aquilo que os nossos filhos querem dizer, não apenas com palavras, mas com gestos, com atitudes. Pai amado, a gente é falho. A gente não consegue dar tudo aquilo que os nossos filhos precisam, e a gente não consegue ser tudo aquilo que os nossos filhos precisam, porque os nossos filhos precisam de Jesus. O Samuel precisa de Jesus, o David precisa de Jesus, a Estela precisa de Jesus.
E a gente não tem, eu não tenho acesso ao coração do meu filho. Eu não consigo abrir o coração dos meus filhos para a tua palavra. Eu não consigo fazer os meus filhos amarem as coisas do Senhor. Somente o Senhor através do teu Espírito. Eu não consigo, ó Deus, resolver os problemas espirituais, emocionais dos meus filhos. Somente o Senhor. Por isso agora eu peço, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor esteja quebrantando o coração de Samuel, quebrantando o coração do David, quebrantando o coração da Estela para as tuas coisas, ó Senhor. Para que eles possam aceitar e amar o Evangelho, amar a Jesus Cristo de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Pai amado, faça com que eles possam abrir os olhos espirituais, escutar com os olhos espirituais, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proclamado para eles todos os dias, a todo instante. Pai amado, agora na volta às aulas, afasta-os de todo o mal, das amizades ruins, das coisas que afastam o coração deles da tua presença, ó Deus. Coloca no coração deles, ó Deus, amor pelas tuas coisas, prazer nas coisas do Senhor. Ó Deus, faça com que eles tenham fé, e fé genuína em Jesus e na tua palavra. Pai amado, abençoa, Senhor, os nossos filhos nessas voltas às aulas, Senhor. Afasta-os de todo mal, de todo perigo. Faça, ó Deus, com que eles cresçam como discípulos do Senhor, que amem a Jesus, ó Deus, que amem a Jesus e tenham alegria em servir. Abençoa, Pai, abençoa. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui hoje reunidos como teu povo que desesperadamente necessita da tua graça e da tua misericórdia, todo instante, porque a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós temos necessidade dessa misericórdia. Pai amado, nós temos aqui famílias que amam ao Senhor, que desejam te servir, mas que talvez tenham passado por aflições e sofrimento nesse mundo, ó Deus. Por causa da família que está aqui, ou da família que está em outro país. E nós estamos aqui, ó Deus, clamando ao Senhor, porque reconhecemos que precisamos do Senhor agindo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Perdoa, Pai, todas as vezes que por causa da dureza do nosso coração, nós esquecemos de interceder pelas nossas famílias. Perdoa, Pai, todas as vezes por causa do nosso orgulho, nós achamos que nós somos autossuficientes e nós podemos resolver todos os problemas que aparecem na vida da nossa família e na nossa vida. Não, não é verdade, Pai. Nós precisamos de Jesus. O tempo não resolve os nossos problemas. As coisas não se consertam por si só. Nós precisamos de Jesus. Que nós, como teu povo, possamos sempre reconhecer o quão desesperadamente nós necessitamos do Senhor. Pai amado, que através dessas orações nós possamos encontrar paz e descansar no teu plano, que é agradável e sempre perfeito. Que nós possamos crer, ó Deus, no teu agir, crer que o Senhor é fiel e descansar sempre na tua bondade. Amém. Abençoa cada um de nós, a cada família, cada parente. É o que nós pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então agora as crianças vão sair para o momento da aula. Eu esqueci, mas eu lembrei. As crianças vão vir aqui na frente agora e elas vão recitar um versículo que elas decoraram, elas memorizaram. Então a gente vai chamar as crianças à frente, antes de elas irem para o momento da palavra. Boa noite, irmãos. Boa Nós noite. temos aprendido sobre fé, que nós podemos confiar no Senhor, não importa as circunstâncias. Amém. Né? Ele é fiel em todo tempo. E esse versículo é referente ao mês de julho, que elas vão falar. Podem começar. Vocês vão de cor? Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1. Amém. Podem ficar aqui para falar, tá bom? Podem ficar aí.
Vou. Vamos orar então pelas nossas crianças. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de não apenas ser salvo e ter através de Jesus Cristo a garantia de que nós vamos estar no céu, mas te agradecemos pelo privilégio de poder te servir e poder ministrar, ó Deus, as nossas crianças. Pai amado, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós estivermos e aonde quer que nós, qualquer coisa que viermos a fazer, que nós sempre possamos ministrar ao coração das nossas crianças. Abençoa, Pai, aqueles que têm servido a Deus a cada semana, toda semana, sendo usado por Ti, ó Deus, para colocar a Tua palavra no coração de cada criança. Que essa palavra colocada venha dar muitos frutos, e frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Que o coração delas seja sempre reservado para as coisas do Senhor. Que elas possam desde já reconhecer que elas pertencem ao Senhor. Elas não são desse mundo, mas elas pertencem, corpo, alma e espírito, ao Senhor. Amém. Pai amado, te agradecemos por esse momento maravilhoso de poder interceder pelas nossas crianças. Pedimos as tuas mais ricas bênçãos por elas e por todos aqueles que têm servido nesse ministério que é essencial e precioso. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Bem, então hoje a gente vai continuar nossa série de mensagens sobre foco, tentando entender melhor o nosso propósito como igreja. A gente então nessa série de mensagens em Lucas, a gente busca ter uma compreensão melhor da nossa missão como igreja. E hoje a gente vai ver então Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas o contexto dessa passagem é o contexto onde Jesus tem essa confrontação com os líderes religiosos. Mas antes da gente então falar daquilo que eu tenho preparado e aquilo que Deus colocou no meu coração hoje, vamos orar pela mensagem mais uma vez? Vamos colocar os nossos pensamentos em Deus, vamos orar pela mensagem hoje. Vamos orar. Pai amado, que nesse momento as meditações, pensamentos dos nossos corações sejam agradáveis a Ti somente. Que as palavras que saem dos meus lábios sejam também agradáveis a Ti somente. Nossa rocha, nosso Redentor. Obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus, então, nesse contexto, ele, depois de ter pregado a parábola da grande ceia, ele explica o que é discipulado, o que é seguir Jesus. Lembre-se que nesse contexto, Jesus, ele está numa disputa, num argumento, numa discussão com os líderes religiosos. Você lembra que os líderes religiosos, eles estavam naquela ceia e com Jesus, naquele banquete, e aí eles achavam que eles já tinham lugar garantido no céu, porque eles eram as pessoas importantes, porque faziam tudo aquilo que a lei religiosa exigia, ofereciam sacrifícios, participavam das festas religiosas, faziam tudo ao pé da letra. Então, eles pensavam, dentro do coração deles, que o lugar deles no céu já estava garantido. É por isso, então, que Jesus, ele explica a realidade espiritual deles através da parábola da grande ceia que a gente viu semana passada. É engraçado que depois dessa parábola, Jesus vem e fala de discipulado. Por que será que Jesus fala de discipulado? O que é ser um discípulo de Jesus? Logo depois de ele ter falado de uma parábola, falando sobre um grande banquete que vai ter no céu.
É porque nessa passagem, nessa parábola, você lembra que Jesus fala quem é que vai estar nesse banquete? Quem é que realmente vai estar no céu? E Jesus fala através dessa parábola que aqueles que vão estar no céu não são aqueles que são religiosos e acham que vão chegar, que já tem lugar cativo. Não. Mas quem vai estar no céu, quem vai estar naquele banquete é aqueles que jamais pensaram em estar ali. Aqueles que eram pobres, coxos, aleijados, aqueles que são impuros espiritualmente, eles é que estariam tomando lugar à mesa do Senhor. Então, quando Jesus fala de discipulado, quando Jesus aqui, ele fala de o que é ser um discípulo, o que é seguir a Jesus, Jesus fala isso no contexto de salvação. Quando Jesus explica o que é discipulado, o que é ser discípulo, o que Jesus está explicando para os líderes religiosos, para os seus seguidores naquela época é: qual é o caminho para se chegar ao céu? Como é que eu sei que eu vou estar no céu? Como é que eu sei o que é, como chegar ao céu? Então vamos aqui ler o que Jesus fala então a respeito de discipulado. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. A partir do versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Sim ou não? Sim. Tem gente que gosta de chocolate, mas tem gente que é louca por chocolate. Quando a gente fala de gostar de alguma coisa, a gente fala de quem gosta de chocolate, come chocolate toda hora, aprecia chocolate toda hora. Quem realmente gosta de chocolate consegue distinguir diferentes sabores de chocolate. Tem gente que gosta de chocolate, come ocasionalmente chocolate, mas tem gente que realmente gosta de chocolate. Então essas pessoas, elas conseguem até distinguir os diversos sabores de chocolate. Por exemplo, tem um chocolate que tem mais cacau e por isso tem esse sabor. E tem outro chocolate dessa marca que tem um chocolate, um sabor diferente, porque tem... E tem gente assim que viaja no chocolate, porque gosta demais de chocolate. Agora, se você chegar e falar para mim o seguinte: Daniel, você gosta de pequi? E eu falar para você: gosto. Não, Daniel, fala sério, você gosta de pequi? Eu sou louco por pequi. Aí você fala assim: você já comeu pequi? Não. Não, eu já comi pequi. Eu já comi galinhada com pequi. Não. Você nunca comeu pequi. Como é que você pode falar que gosta de pequi? Não, eu gosto de pequi. Então quer dizer que você come galinhada com pequi todo dia. Não, não realmente.
cada 3 meses eu como piqui. Não, tem certeza que você gosta de piqui? Gosto. Não estou entendendo. É engraçado que hoje parece que o foco da igreja está em outro lugar. Porque quando a gente fala de foco, é enxergar melhor as coisas. E não apenas de enxergar melhor, mas quando você tem foco, você vai na direção certa, porque o foco é certo e você enxerga as coisas melhor. Agora, como é que pode hoje um cristianismo falar uma coisa e na prática ser outra coisa? É por isso então que hoje a gente vê uma bagunça tremenda quando a gente fala das coisas de Deus. Aí você vai falar o seguinte: ah, mas isso aí é perseguição do mundo, porque o mundo jaz no maligno e o mundo persegue a igreja. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe diferença entre perseguição por causa do evangelho, porque nós defendemos que Jesus é Deus e que o único caminho para a salvação é Deus, é Jesus, e não há outro nome que pode salvar alguém de seus pecados. Isso é perseguição. Agora, quando o mundo ele zomba do que acontece dentro do culto, quando o mundo zomba dos homens que se colocam como homens de Deus, aí é um problema de foco. De uma igreja que não enxerga claramente a direção que deve seguir, de uma igreja que não entende direito qual é a missão dela, de uma igreja que talvez não seja nem igreja, mas um lugar onde foi infiltrado por lobos vestidos de cordeiro, que vem para devorar da igreja. Então hoje o que a gente vê não é apenas perseguição, porque a perseguição ainda existe, mas o que a gente vê hoje é muita zombaria e chacota com as coisas de Deus, porque o próprio povo de Deus tem se deixado levar e deixado as coisas acontecerem desse jeito. Por quê? Porque não existe amor real nos nossos corações. Nós falamos que amamos a Deus, nós falamos e confessamos com a boca que nós amamos a Deus, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, porém, as nossas atitudes, as nossas ações têm demonstrado outra coisa. É por isso que nós precisamos falar de discipulado, porque hoje o discipulado é inexistente, quase zero nas nossas igrejas. Mas aí você vai falar para mim o seguinte: mas Daniel, você tem que entender uma coisa. Eu amo a Jesus, mas eu não gosto de igreja. Você tem que entender, Daniel, que para mim, o problema é que eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus, mas o meu problema é que a igreja me magoou. Eu fui machucado pela igreja. Você tem que entender isso. A culpa não foi minha. A culpa foi da igreja e a igreja me decepcionou, eu me frustrei e agora? Amados, eu entendo do fundo do meu coração, com todo o meu amor, eu entendo, porque eu também passei por diversas situações. Mas amados, quantas vezes nós não nos decepcionamos com pessoas? Não é porque eu fui lá consertar meu carro, e aí, por algum motivo, eu não gostei do serviço, ou eu me decepcionei com aquele mecânico, eu não cheguei em casa e falei assim: eu nunca mais vou em qualquer mecânica. Nunca mais. Eu preciso consertar meu carro, mas numa mecânica eu não piso mais. Não falo com nenhum mecânico, não quero amizade com o mecânico, porque aquele mecânico tal me decepcionou. A gente não faz isso. Ah, eu vi aqui que o médico, ele fez uma pilantragem, está aqui no noticiário.
pilantra, sem vergonha, um médico, ele usou da posição dele para abusar dos pacientes, se aproveitou dos pacientes. Então agora nunca mais eu vou botar o pé num consultório. Nunca mais eu vou ver qualquer médico, porque médico é tudo pilantra, é tudo a mesma coisa. A gente não faz assim. Por que então, com as coisas de Deus, a gente fala que ama a Deus, mas com a igreja a gente não quer mais nada? Hoje, através da palavra, o que a gente vai enxergar, o que a gente vai poder ver, é que a palavra de Deus nos mostra, Jesus nos mostra, aqueles que estão no caminho da salvação e aqueles que estão trilhando por um outro caminho. Aqueles que estão trilhando para o caminho da salvação, aqueles que demonstram não apenas com as palavras, mas com a vida, o caminho da salvação, mas aqueles que estão trilhando por um outro caminho. Então hoje o que Jesus faz é mostrar claramente o estado espiritual daqueles que estavam seguindo a Jesus. O que Jesus faz é, olha, o que eu quero dar para vocês é foco, para que vocês entendam claramente o seu estado espiritual. Para que vocês enxerguem com os olhos espirituais aquilo que vocês têm dentro do seu coração. Por isso hoje, através da palavra de Deus, o que a gente vai ver é a loucura de amar a Deus, a loucura de se amar a Deus. A gente vai ver a insensatez da religiosidade, e a gente vai ver a inutilidade de uma vida cristã sem discipulado. Então hoje a gente vai ver 3 coisas que vão nos ajudar a enxergar o nosso coração diante do Senhor: a loucura de amar a Deus, a insensatez da religiosidade e a inutilidade da vida cristã sem discipulado. Primeiro, a loucura do Evangelho, a loucura do amor a Deus. E isso a gente vê nos versículos 25 e 26. Olha o que Jesus fala. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você já gostou de alguma coisa? Você tem um hobby? Você gosta de fazer alguma coisa? E é interessante que quando a gente gosta de alguma coisa, tem coisas que a gente gosta demais. E é interessante que quando você gosta de alguma coisa, quem coleciona coisa vai entender. Tem gente que coleciona xícara. Eu já vi gente que coleciona xícara. E assim, para quem não gosta, não coleciona, é uma xícara. Mas para aquele que gosta, para aquele que coleciona, aquelas xícaras são especiais. E valem muito. Valem o preço que foi pago, valem o sacrifício que foi feito para se adquirir. Por exemplo, eu gosto de videogame. Eu gosto de videogame e gosto muito. Tem vezes assim que quando você gosta de alguma coisa, você tem uma atenção maior para aquela coisa, e ainda que você esteja cansado, você vai além. Eu lembro que quando eu era criança, eu não consigo mais fazer isso, mas quando eu era criança e eu gostava muito eu gosto ainda, mas eu jogava videogame, ficava a noite inteira jogando videogame. E aí esquecia de compromisso não, por quê? Porque você gosta, você paga o preço, você se sacrifica. E é interessante que aqui Jesus, ele pega esse ponto e ele fala o seguinte:
aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, a sua irmã, mais do que eu, não é meu discípulo. E numa outra tradução, na tradução atualizada, fala aborrece. E é interessante que aquele Jesus que falou, se você deve amar o seu inimigo como a si mesmo, ele fala para você aborrecer os seus pais. Na Bíblia em inglês você vai ver hate. Como é que Deus que fala que você tem que amar os seus inimigos, você tem que aborrecer seus pais, seus irmãos, seus filhos, sua esposa? Como é que um Deus que fala que você deve amar os seus inimigos, ele chega e fala assim: se você não hate os seus familiares, você não é digno de mim. É porque o nosso coração, ele está sempre disputado, está sendo sempre disputado por atenção. E muitas vezes, quando a gente se vê diante das coisas que nós gostamos, diante das nossas paixões, essas paixões, as coisas que nós gostamos, entram em conflito com Jesus. E quando Jesus fala, se você não aborrecer os seus pais, você não aborrecer o seu filho, você não aborrecer os seus irmãos, você não é digno de mim, o que Jesus está falando é que você não pode ter nada no seu coração que seja maior do que eu, Jesus. Porque aquilo que você ama mais do que Jesus se torna um ídolo na sua vida e, por consequência, uma pedra de tropeço. Por isso que na revista atualizada você vê a palavra aborrece. Porque quando você tem que escolher, desculpa mãe, desculpa pai, mas é Jesus em primeiro lugar, você aborrece. Porque não tem como você conciliar as suas paixões, as coisas que você realmente gosta e ama com Jesus Cristo. Não tem negociação. Mas como é que é isso? É porque Jesus, quando ele fala para os seguidores, para os discípulos, para os líderes religiosos, qual era o caminho da salvação, o que Jesus estava mostrando é que no seu coração, se você está no seu caminho certo, Jesus reina em primeiro lugar. Amém. Explica melhor, pastor, porque eu não estou conseguindo entender. Porque quando você tem Jesus em primeiro lugar, quando Jesus realmente reina no seu coração, então você entende que a sua segurança está em Jesus, não em outras coisas. Porque quando Jesus ele fala aqui de pai, de mãe, de esposa, de irmãos, irmãs, quando Jesus fala isso, Jesus estava atacando num ponto muito central. Porque você tem que lembrar que nessa época não tinha aposentadoria, não tinha governo que te garantia sustento e proteção, era a sua família. Se você não tinha pai e irmão para te proteger, você era um abandonado. Se você não tinha filhos que depois, no futuro, eles passariam a trabalhar e iriam garantir o teu sustento na sua velhice, e quando você não pudesse trabalhar, você estava perdido. Por isso que Jesus fala de pai, mãe, de esposa, de irmãos, irmãs, de filhos. Porque Jesus fala, tudo aquilo que te traz segurança, tudo aquilo que te traz conforto, tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que você acha que te coloca como aceitável diante de Deus, não pode ser uma competição com Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que te torna aceitável diante de Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu
pagamento, não é as coisas que você conquista, não é aquilo que te traz segurança nesse mundo, nem mesmo a sua família e as coisas boas desse mundo. Somente Jesus é a sua segurança. E é quando você sacrifica o seu eu por causa de Jesus, é nesse momento que você sabe que você está trilhando o caminho da salvação. Se você vê que tem alguma coisa que é inegociável na sua vida, que não seja Jesus, que existe alguma coisa na sua vida que você se sacrifica, que você dá o seu tempo, que você dá o seu dinheiro, que você faz de tudo, mas para Jesus é segundo plano, então aquelas coisas, ainda que sejam as coisas boas dessa vida, são os ídolos do seu coração. São os ídolos do seu coração que mostram o caminho que você está seguindo. E Jesus mostra que não é o caminho da salvação. Jesus mostra a insensatez da religiosidade. E isso a gente vê também a partir do versículo 27. Olha o que a palavra de Deus fala. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma árvore, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. As coisas pelas quais nós nos sacrificamos, damos tempo e pagamos o preço, essas são as coisas que dominam o nosso coração. E por que será que as coisas desse mundo dominam o nosso coração? Porque no fundo, elas se tornam a nossa segurança, a nossa alegria. No fundo, as coisas que nós idolatramos dentro do nosso coração se tornam as coisas pelas quais nós acreditamos que somos aceitáveis diante das pessoas e diante de Deus. O que Jesus fala aqui, através dessas duas mini parábolas sobre planejamento, Jesus está tentando falar para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Jesus, de que você deve pensar no que é seguir a Jesus. Porque não é apenas uma decisão que você chega e fala: eu vou seguir a Jesus e pronto, você começa a seguir. Mas é algo que você pensa com cuidado, você pensa e repensa, e muitas vezes você pensa, por quê? Porque é algo que custa, é algo que exige, é algo que te pede que você sacrifique e renuncie a alguma coisa. Não é apenas uma fila que você vê passando e aí, opa, eu também vou, e aí você segue. Não, mas é algo que exige renúncia. Porque discipulado, o que as pessoas não entendiam naquela época, que a missão do povo de Deus era fazer as coisas. E aí então eles pensavam que, ser discípulo é só fazer. Mas não era apenas só fazer. Não era só apenas fazer sacrifícios, ir ao templo, fazer as purificações, participar de cerimônias, participar das festas. Não, era muito mais do que isso. Era renunciar, era ser. A missão da igreja não é apenas ir e fazer, mas é ir, ser e fazer. Você precisa se tornar um discípulo para fazer discípulos. Você precisa experimentar a cruz de Cristo para ser um imitador de Cristo. Você precisa experimentar a renúncia que Cristo experimentou para você poder ser semelhante a Ele.
Não tem como a gente falar que ama Jesus sem experimentar o quanto Jesus amou a Deus. Quando Jesus ele fala que tomar a sua cruz, o que Jesus chama os seus discípulos é nada mais, nada menos do que você renunciar o seu próprio eu a ponto de morte. É por isso que Jesus ele ataca na segurança das pessoas daquela época. Porque era muito fácil as pessoas idolatrarem aquilo que trazia segurança. E Jesus vai no coração. Você somente é meu discípulo se você renunciar a todas as coisas e tomar a sua cruz e me seguir. Você somente é meu discípulo e está caminhando e seguindo pelo caminho da salvação quando você abdica, renuncia de todas essas coisas que te trazem segurança e te trazem prazer, e você encontrar prazer somente em mim. Não foi isso o exemplo de Abraão quando ele ofereceu o seu filho Isaque? Renúncia. Aquilo que é mais precioso para nós, para que a vontade de Deus seja feita. Esse é o caminho da salvação, esse é o caminho do discipulado, esse é o coração daquele que segue a Jesus. Por isso que a vida cristã sem discipulado é inútil. A inutilidade da vida cristã sem discipulado, a gente vê aqui nos versículos 34 e 35. Olha o que a palavra de Deus fala. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguns países que têm passado por uma situação econômica horrível. E a gente tem visto isso na televisão, principalmente em alguns países onde a inflação é fora do controle. E aí a gente vê governos, eles começam a imprimir dinheiro, mas como o dinheiro ele perde valor muito rápido, logo o dinheiro ele se torna lixo. E você vê dinheiro, notas de dinheiro, como se fosse lixo nas ruas. O sal, ele algumas vezes, na época do Império Romano, ele era usado como forma de pagamento, porque era precioso. Daí a palavra que a gente usa, salário. Mas o que você faz com dinheiro que perdeu o valor? O que você faz com uma nota que não vale nada? Um pedaço de papel. Você joga fora na rua, como as pessoas têm feito em muitos países. Não presta para mais nada. Vida cristã sem discipulado é um pedaço de papel que a gente não pode usar para nada. Que na face tem um valor, mas que na prática é inútil. Que não serve para mais nada, que as pessoas jogam na rua, jogam no lixo e pisam em cima. Por quê? Apesar de parecer como algo valioso, apesar de ter um valor na cara, na prática não vale nada. Isso é a vida cristã sem renúncia. Amados, hoje o que nós temos visto, infelizmente, nas nossas igrejas é vida cristã sem discipulado. Onde as pessoas elas vêm à igreja, mas elas não renunciam a nada. Elas não estão dispostas a sacrificarem o seu eu, as suas preferências, para nada. Mas se chover, será que tem que ir na igreja hoje? Uma chuva faz a gente pensar duas vezes. Um futebol te tira da igreja, te tira da comunhão. Amados, nós somos um povo que clamamos, declaramos e proclamamos que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós declaramos para as pessoas que depois da morte o que nos espera é um céu, onde o que a gente vai fazer 24 horas por dia é louvar a Deus.
Como é que então um povo que declara que ama Jesus Cristo e que vai passar uma eternidade louvando a esse Deus, aqui nesse mundo não suporta uma hora na presença do Senhor? Como é que um povo que declara que ama a Deus, que segue a Jesus, que ama Ele de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, não está disposto a renunciar algumas horas na semana para louvar a um Deus que não hesitou em morrer numa cruz para se salvar dos seus pecados? Como é que a gente pode falar que ama a Deus? Falar, mas eu não quero nada com a tua igreja. Eu amo a Deus, mas não quero saber de louvar. Não quero saber de orar. Porque A, B ou C me machucaram. Será que a dor não vale a pena ser renunciada pelo prazer de louvar a um Deus tão maravilhoso? Será que alguns momentos de desconforto, seja por causa de qualquer coisa que seja, não vale para se louvar um Deus que te deu uma vida eterna e que ninguém nessa vida pode tirar de você, nem mesmo os seus próprios pecados? Ah, churrasco? Opa, tô lá. Ah, alguma coisa, comunhão, comida, festinha, tô lá. Ah, vamos lá viajar para não sei o quê? Quantas horas? Panama City? 5 horinhas. Não, tô lá, vamos lá. Vamos no culto. Ah, não, hoje não. Vamos lá pro Alabama. Tem um trabalho lá. Vamos ganhar. Ah, que hora? Falo, hora, dá o telefone e vou. Ah, tem culto. Quando? Ah, mas é o único dia para eu descansar. É o único dia que eu tenho para, aliviar minha cabeça. Amados, qual caminho é que nós temos seguido? Qual é o caminho que nós temos seguido como povo de Deus? Como pessoas que amam a Jesus Cristo e creem nele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados, o que nós precisamos não é de mais igreja, mas o que nós precisamos é retornar ao verdadeiro evangelho, onde o discipulado é ensinado, é pregado, é enfatizado, porque é essa a missão da igreja: ir e fazer discípulos. Mas não é apenas ir e fazer discípulos, é também, à medida que nós vamos ao mundo e fazemos discípulos, nós somos discípulos. Nós nos sacrificamos para sermos discípulos. Nós nos doamos ao Senhor para sermos discípulos. Nós renunciamos às nossas vontades, aos nossos prazeres, aquilo que nos traz segurança, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Ainda que doa, ainda que cause desconforto, porque é isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele carregou uma cruz, e para aqueles que querem seguir a Jesus, Ele chama para que cada um de nós tome a sua própria cruz. Amados, Jesus termina ao falar para as multidões: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E preste atenção que sempre quando Jesus tem um momento onde Ele fala claramente sobre o estado espiritual das pessoas, Ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Ele sabe que nem todos entendem a mensagem do Evangelho. Nem todos têm a bênção e o privilégio de entender o que é ser um discípulo de Jesus. Porque ser um discípulo de Jesus é caminhar o caminho da salvação. Aqueles que continuamente renunciam eu e glorificam a Jesus Cristo. Como é que a gente pode entender a mensagem de hoje? A mensagem de hoje vai produzir 2 efeitos. Aqueles que vão concordar, aqueles que vão aceitar,
E aqueles que vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para cada vez mais renunciarem ao seu eu. Eles vão entender o chamado do discipulado. Eles vão ver claramente o porquê de terem que renunciar ao eu, renunciar às coisas mais prazerosas dessa vida e renunciar às coisas que trazem segurança, porque Jesus é maior. Jesus vale a pena. Aqueles que são seguidores de Cristo e entendem o caminho que eles estão seguindo, eles sabem o porquê que Jesus vale a pena. Ainda que chorem, ainda que lágrimas sejam derramadas, ainda que doa. Mas a outra reação é daqueles que estão desconfortáveis com essa mensagem, que de alguma forma ou de outra resistem ao chamado do discipulado. Aqueles que agora veem, de alguma maneira, as áreas onde Jesus, ele pede, mas que ainda é muito difícil. Para esses, o chamado agora é: não lutem. Não pensem quanta força você deve fazer para renunciar. Não. Apenas aceitem que vocês não têm forças. Aceitem que se Jesus não ajudar, você não vai ter forças para renunciar. Que se Jesus não fizer algo no seu coração, vai ser impossível você vencer. Mas vem para Jesus. Venha para Jesus. Se volte para Ele. Porque esse é o único caminho que leva à salvação. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, nesse momento, pela Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e fale continuamente, para que nós possamos ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos as boas novas que o Senhor tem para nós. Pai amado, abençoa cada vez mais para que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, sabendo que o Senhor, ó Deus, trabalha por nós e o Senhor acrescenta tudo aquilo que nós precisamos. Que nós possamos, ó Deus, entender e experimentar que o Senhor é a maior alegria, o maior prazer da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, entender e experimentar essa realidade. É o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos nos levantar agora para a bênção, porque o Senhor agora nos manda de volta para o mundo, para o campo missionário, para sermos igreja e para cumprirmos a grande comissão. E à medida que a gente vai cumprindo a grande comissão, através do cumprimento do grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai, e o poder, o consolo e o encorajamento de Deus e Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos nos sentar agora, tem alguns avisos. Primeiramente, boas-vindas aos nossos visitantes.